Boa noite, galera. Estamos aqui de volta para a parte 2, para a gente começar a mexer ainda em análise combinatória, certo? No primeiro, eu disse que a análise combinatória é dividida praticamente em 4 tópicos, certo? Princípio fundamental da contagem, arranjo, permutação e combinação. Nós vimos no bloco anterior a definição do princípio fundamental da contagem. Eu também tinha comentado que os exercícios de arranjo a gente pode também resolver pensando em princípio fundamental da contagem, certo? Sem ficar preso essa ideia da fórmula de arranjo. Combinação já é um pouco mais complicado, mas arranjo, princípio, você entendeu bem o princípio fundamental da contagem, você toca qualquer exercício de arranjo por princípio fundamental da contagem. Bom, como de partida, a gente coloca o exercício na tela, lê, interpreta, digere e comenta mais um pouco sobre o tópico. Bom, ainda ele vai estar voltado um pouco para o princípio fundamental da contagem, mas nós vamos já comentar um pouquinho de arranjo, saber as diferenças, correto? Bom, vamos lá. Então, pode colocar a questão na tela para a gente ler. A questão diz o seguinte: um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos dígitos, caracteres da senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá distinguir, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Voltamos aqui para a tela. Bom, a gente tem o seguinte, tem uma senha qualquer, que a gente não sabe quantos dígitos tem, e eu vou colocar mais 2 dígitos, um no início e um no final. Então, vamos pensar numa situação aqui. O número de dígitos que a senha já tem não vai ser relevante. O que vai ser relevante é só o quê? Os caracteres que eu vou adicionar. E eles vão fazer o quê? Aumentar a possibilidade do número do quê? Totais de senha. Então, pensamos o seguinte. Supondo que na primeira situação eu tivesse aqui 1, 2, 3, 4 dígitos. Tá aqui, dígito 1, dígito 2, dígito 3 e dígito 4. O que eu vou fazer? Vou adicionar um dígito no final e um dígito aqui no início, que eu vou chamar aqui de dígito 5, dígito 6. Bom, dígito 6. Nessa primeira situação aqui, que eu vou chamar aqui de caso 1, o número total de senha é o produto das quantidades de dígitos possíveis, né? Então, número de possibilidade do dígito 1, vezes o número de possibilidade do dígito 2, vezes o número de possibilidade do dígito 3, vezes o número de possibilidade do dígito 4. Que eu não sei. O que interessa é o que vai vir a mais. Bom, no caso 2, eu vou ter uma quantidade para esse dígito e uma quantidade desse. E o caso 2 vai ser o total de senha. Então, meu total de senha... Deixa eu pegar aqui o laranjado, continuar no mesmo esquema. O total de senha aqui, para o meu caso 2, vai ser o produto das possibilidades de D5 vezes a possibilidade de D6 vezes as quantidades do anterior, né? Do caso 1, D1 vezes D2 vezes D3 vezes D4. Então, isso aqui vai incrementar a minha senha. Beleza. Então, a escolha do dígito 5 é um evento e a escolha do dígito 6 é um outro evento. Lembrando que, quando a gente falou de princípio fundamental da contagem, se a ideia de que um evento pode acontecer de X maneiras, outro evento pode acontecer de Y maneira, os dois juntos podem acontecer do quê? De X vezes Y maneira, dado que o quê? O evento 2 não altera o quê? O evento 1. A escolha do evento 2 não interfere no evento 1 e vice-versa. Então, eu posso pensar o seguinte, ele não me disse aqui que os dígitos têm que ser diferentes ou algo desse tipo. Então, a escolha de um não vai interferir no outro. Beleza. Então, isso aí é um caso prático aqui de princípio fundamental da contagem, né? Não tem muita dúvida. Pelo que nós vimos no lado anterior, vou fazer uma escolha para esse, uma escolha para esse.
um não interfere no outro, ou seja, posso escolher qualquer um para esse, qualquer um para esse, que não vai alterar. Ou seja, a escolha desse dígito não altera desse e vice-versa. Beleza? Bom, e eu disse também que os exercícios de arranjo a gente pode também fazer por princípio fundamental da contagem. Mas o que é o arranjo? Porque uma das maiores problemáticas de análise combinatória é você abordar o exercício, identificar aquele de análise combinatória, é relativamente fácil. O negócio é agrupar em qual categoria de análise combinatória. Isso vou resolver por princípio fundamental da contagem, vou resolver por arranjo, vou resolver por combinação, é permutação, e assim vai. Veja o seguinte, o que seria um arranjo? Então vamos colocar aqui, arranjo. Gente, o arranjo nada mais é do que uma sequência. Você vai fazer uma sequência de número de elementos, onde o quê? O número de elementos que você tem que deixar em sequência e o número de espaço que você tem que organizar são diferentes. Tá, fica um pouco difícil de você pensar nisso. Pensa o seguinte, primeira situação, eu tenho uma fila com 10 cadeiras. Então vamos aqui. Eu tenho uma fila, 10 cadeiras, e 8 alunos. Eu digo o seguinte, de quantas formas você pode preencher essa fila de 10 cadeiras com esses 8 alunos? Dado que o quê? O ordenamento é relevante, ou seja, é uma fila, é uma sequência. Então, todos os alunos vão estar lá na fila. Se eu troco um pelo outro, já está outra ordem, já gerou o quê? Um novo elemento da nossa situação. Ou seja, a ordem é relevante. Então, quando a gente fala de arranjo, o ordenamento é relevante. Se eu troco a ordem, isso altera uma nova possibilidade. Por exemplo, se eu digo aqui eu tenho, no caso de escolher 2 letras. Imagine que eu escolho A e E para essa senha. Se eu troco a ordem, isso vai ser relevante, né? Já é outra senha. Imagina se você sabe os números da sua senha. Se você trocar a ordem, vai funcionar no banco? Não. Lembrando que o Enem sempre aborda o quê? A ideia de caso concreto. Então, a ordem aqui é relevante. Então, a ordem daqui também vai ser relevante. Se eu trocar um aluno de uma cadeira para outra, já é outro caso. Então, vejamos o seguinte. Eu tenho aí 8 alunos para preencher 10 cadeiras. Então, vamos pensar o seguinte. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dizer que esse espaço aqui representa o aluno 1. Então, A1, A2. Supondo que o quê? Que eu vou identificar os meus alunos, são pessoas, são todos elementos diferentes, correto? E isso você tem que considerar no arranjo, todos são elementos diferentes. Então, eu tenho aqui A3, A4, A5, A6, A7, A8. Bom, aluno 1 vai sentar. Quantas possibilidades de escolha para sentar ele tem? Bom, tem 10 cadeiras. A fileira tem 10 cadeiras. Ele vai ser o primeiro a sentar. Então ele pode sentar o quê? Em qualquer uma das 10 cadeiras. Então ele tem quantas possibilidades? 10. O aluno 2 vai sentar. Então, quantas possibilidades ele tem? Bom, das 10, uma cadeira já foi ocupada, então ficou com quantas? 9. E assim sucessivamente. Então, terceiro aluno. Deixa eu arrumar esse 2 aqui, ficou um pouquinho feio. O terceiro aluno. Bom, já entrou o aluno 1 e o aluno 2. Então, tem 2 cadeiras ocupadas. Sobrou quantas? Das 10 sobraram 8. E assim vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, quantas possibilidades de compor essa fileira? Nós vamos ter aqui 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que isso a gente viu, sem ser na aula de hoje, na aula passada, que esse produtor a gente pode representar por uma divisão de fatorial. Bom, isso aqui pode ser representado assim, né? 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Lembra disso? Que é quando a gente faz o seguinte, ou seja, 10 fatorial por 2 fatorial, o que eu vou fazer aqui? Isso é a mesma coisa que 10 vezes 9
vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, para um 2 fatorial, porque eu estou dividindo por 2 fatorial, né? 2 fatorial aqui. Posso cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, vai sobrar quem? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, que foi o que nós encontramos aqui em cima. Então, eu posso representar dessa forma, né? Bom, agora entenda o seguinte. O arranjo é uma sequência o quê? Que eu tenho espaço e elementos em quantidade diferente. Ou seja, aí eu tinha 10 cadeiras para 8 alunos. Então, se eu tivesse 10 cadeiras e 10 alunos, a gente chamaria o quê? De permutação. Ou seja, ninguém vai ficar de fora e ninguém vai ficar faltando. Só vou trocar os elementos de ordenamento. Então, ou seja, se eu só vou trocar os elementos de ordenamento, então a gente já sabe que permutação e ordenamento é relevante. Assim como o arranjo. Bom, outra situação aqui poderia ser o seguinte. Eu poderia ter mais alunos do que cadeira. Poderia ter o seguinte. 10 alunos. Bom, vamos colocar isso aqui para esse caso. Assim como eu poderia ter, no nosso segundo caso, poderia ter 10 alunos e 7 cadeiras. Correto? Bom, então 10 alunos e 7 cadeiras. Então, quantas formas eu posso... Lembrando que essas cadeiras estão em fileira e o ordenamento é relevante. De quantas formas eu posso preencher essas 7 cadeiras com esses 10 alunos, de formas diferentes? Bom, posso pensar o seguinte. Posso colocar aqui o espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora aqui a referência vai mudar. Geralmente, os espaços aqui, ele vai representar a menor quantidade. Ali era o aluno. Então, aqui vai ser quem? Cadeiras. Então, eu posso dizer que isso aqui se refere cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 4, cadeira 5, cadeira 6, cadeira 7. Então, eu tenho aqui o seguinte. O primeiro aluno vai sentar. Quantas possibilidades de escolha ele tem? Aliás, exatamente, eu tenho na cadeira 1. Vou escolher um aluno para sentar na cadeira 1. Quantas possibilidades eu tenho para colocar na cadeira 1? Ora, se são 10 alunos, eu tenho 10 possibilidades, né? Vou preencher a cadeira 2. Quantas possibilidades eu tenho? Bom, eu tinha inicialmente 10 alunos. Já coloquei um aluno na cadeira 1. Quantos alunos sobra para colocar na cadeira 2? 9. Então, 9. Cadeira 3. Bom, eu tinha 10 alunos iniciais, já coloquei um na cadeira 1, outro na cadeira 2, me sobraram 8. Então, assim vai. 8, 7, 6, 5, 4. Bom, então qual o total de possibilidades que a gente pode preencher essas 7 cadeiras? Vai ser esse produtor aqui que a gente pode representar por, pensando no que nós vimos aqui, ó. 10 fatorial dividido por, que é o próximo número aqui? 3 fatorial. Bom, então, eu respondi aí utilizando a ideia do que nós vimos de princípio fundamental da contagem. Eu tenho uma escolha com as possibilidades e a outra. Eu tenho que escolher, por exemplo, aqui eu tenho que escolher um elemento para essa cadeira e para essa, e para essa, e para essa. Então, pela regrinha do E e do OU, o E a gente vai fazer o quê? Multiplicar. Então, vou multiplicar todo esse, vou multiplicar todo esse, correto? E dar o resultado. Mas existe uma formulazinha para arranjo. A formulazinha me diz o seguinte. Arranjo de N elementos tomado P a P. Isso é igual ao quê? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então tá aqui a expressãozinha que dá para o arranjo. Gente, dá para usar em todo caso de arranjo? Alguns casos você vai ficar limitado. Certo? Porque vai colocar umas condições que vai restringir algum caso ou outro. Então, ter uma boa noção de princípio fundamental da contagem ajuda bastante, se resolve qualquer coisa de arranjo. Veja bem, na nossa primeira situação, que eu vou chamar aqui nosso arranjo 1, como que ficaria a resposta tacando aqui? Bom, N tem que ser sempre maior que P, tá?
P tem que ser menor ou igual a N. Então, na verdade, sim, menor, porque quando for igual vai ficar o quê? Permutação. Mas a permutação é um caso do arranjo. Então, isso depende um pouco de autor. Tem gente que diferencia, tem gente que não. Então, vamos lá. Então, aqui, o meu arranjo 1, aliás, vou fazer o seguinte. Caso 1, caso 2, mais fácil, porque eu tenho que colocar o NPAP aqui e pode confundir um pouco com. Então, no nosso caso 1, eu vou ter o arranjo de 10 elementos organizado 8 a 8. Então, isso aqui vai ser o quê? Bom, pela forma, o primeiro número, fatorial, então vai ficar 10 fatorial sobre n menos p, então 10 menos 8. 10 menos 8, tudo isso fatorial, isso vai dar o quê? 10 fatorial sobre 2 fatorial, que foi de fato que nós encontramos aqui, né? Correto? Bom, no nosso caso 2, ficou... Deixa eu arrumar esse aqui, caso 1. No nosso caso 2, o nosso arranjo é 10, 7 a 7. Então, eu vou ter o quê? Arranjo de 10 tomado 7 a 7. Que isso é o quê? Bom, 10 fatorial pela expressão dividido por 10 menos 7, tudo isso fatorial, né? Que isso vai dar o quê? 10 menos 7 dá 3, então vai ficar o quê? 10 fatorial dividido por 3 fatorial, que foi de fato o que nós encontramos aqui. Ou seja, pela expressão do arranjo, você poderia jogar aqui. Tacar na expressão do arranjo é fácil. A ideia que dá trabalho, como eu disse anteriormente, é você identificar. Isso trata de arranjo? Então, arranjo você vai fazer uma sequência de algumas coisas. Onde o quê? O número de espaço de elementos tem que ser diferente. Você pode ter mais espaço, menos elementos. Você pode ter mais elementos, menos espaço. Então, essa é a ideia. Quando os dois forem iguais, nós vamos estar falando do quê? De permutação. Então, vamos ver a análise da permutação aqui. Vou limpar o quadro aqui e a gente continua. Então, vamos lá. Eu disse o seguinte, que o arranjo, você vai fazer uma sequência e a quantidade de elementos vai ficar diferente, espaço e elemento. Agora, pensando ainda no nosso exemplo, só que em condições diferentes, imagine eu ter o quê? 10 cadeiras e 10 alunos. Bom, então eu teria o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar aqui a minha referência como cadeira. Cadeira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cadeira 10. Então, veja bem. Vou selecionar um aluno para sentar no quê? Na cadeira 1. Quantas possibilidades eu tenho? Ora, se são 10 alunos, eu tenho 10 possibilidades, né? Então, 10 seguindo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom, isso aqui... 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é a mesma coisa do que nós definimos como 10 fatorial? Ou seja, se eu tenho uma quantidade de elementos, ninguém vai sair, ninguém vai ficar de fora, eu só vou trocar a ordem deles, esse cálculo a gente pode calcular por quê? Pela quantidade de elementos fatorial, certo? Um exemplo, outro exemplo aqui. Imagina aqui a palavra Brasil. Eu quero saber quantos anagramas. Anagramas são palavras geradas só trocando o quê?
a ordem das letras. Então, quantos anagramas existe aqui para a palavra Brasil? Bom, se tem 5 letras, 6 letras, então eu tenho o quê? 6 fatorial de anagramas, correto? Que isso aqui dá 720. Bom, então essa é a ideia da permutação. É um caso específico do arranjo, só que a quantidade de elementos tem que estar o quê? Espaço e elemento em mesma quantidade. Eu só vou fazer o quê? Trocar a ordem deles. Aqui nós estamos considerando ainda uma permutação com todos os elementos diferentes. Se tiver repetição, aí nós vamos para um outro caso. Então, eu tenho o seguinte. Imagina aqui uma outra palavra. Arara. Eu quero saber quantos anagramas eu consigo fazer com a ordem, trocando a ordem das letras da palavra arara. Veja bem, se eu trocar esse A com esse outro aqui, vai gerar um novo anagrama? Não, porque são elementos repetidos. Então, a ideia aqui não é a mesma coisa eu contar o número de elementos e fazer fatorial. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantos anagramas eu vou ter aqui? 5 fatorial, só que eu vou dividir pelo número de elementos repetidos que aparece. Bom, o A aparece 3 vezes, então 3 fatorial. E o R aparece 2 vezes, então eu divido também por 2 fatorial. Eles estão se multiplicando aqui embaixo. Então, essa é a ideia e a diferença do arranjo para a permutação. Voltamos ao nosso exercício aqui. Então, é o seguinte. Ele me diz que esse dígito e esse dígito tem que ser o quê? Uma vogal. E vai diferenciar as vogais maiúsculas das minúsculas. Bom, quantas vogais eu tenho? 5. Então, eu tenho 5 maiúsculas, 5 minúsculas. Então, para esse dígito, eu tenho quantas possibilidades? 10. Para esse? 10 também. 10 vezes 10, 100. Então, 100 possibilidade a mais, do meu caso o quê? 1. Então, eu vou incrementar a minha senha em quantos? 100 possibilidades. Então, ele me pergunta lá o seguinte. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculos e minúsculos. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Então, o número de senhas possíveis ficará multiplicado pelo fator de 100. Correto, gente? Bom, questãozinha tranquila, dava para fazer sem muitos problemas. Existem questões bem mais elaboradas nessa parte aí de análise combinatória na prova. Bom, seguimos aí. Vou apagar aqui o quadro e depois a gente coloca a próxima questão e discute. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão na tela, vamos ler. Passar aqui o slide. Bom, um diretor de escola convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um cômodo da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escolhido por qual personagem em qual cômodo da casa. Em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira encerrará. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 2 pontos. Vejamos o seguinte, eu tenho 280 alunos, cada aluno vai dar um palpite, não é isso que ele diz? Só que o que vai ser diferente aí é a ordem. Vou escolher o primeiro aluno, seu palpite. Vou escolher um aluno, bom, ele tem que dar um outro palpite, não pode ser o mesmo do primeiro palpite. Então tem que ser um palpite diferente. Então concorda comigo que ao todo, se eu tenho 280 alunos, eu vou ter 280 palpites? Então, diferentes, né? Então, eu tenho 280 alunos. Isso equivale a 280 palpites.
Agora veja o seguinte. Eu tenho aí personagens Quantos personagens eu tenho? 6, né? Objetos. Que são 5. E cômodos. Que são 9. Então, o que eu tenho que fazer aí? Gente, eu vou escolher um personagem. Esse personagem vai escolher um objeto. Vai esconder e vai esconder num determinado cômodo. Então, tem que fazer uma escolha para isso, uma escolha para isso e uma escolha para isso. Ele me deu alguma restrição? Bom, se tal personagem for, ele não pode pegar tal objeto, ou ele não pode esconder em tal cômodo? Não, não tenho nenhuma restrição. Então, o caso caio direto no caso de princípio fundamental da contagem. Eu vou fazer uma escolha de personagem, de objeto e de cômodo. Bom, então vamos lá. Então, eu tenho 3 escolhas aqui. E eu sou obrigado a escolher o quê? Um personagem e um objeto e um cômodo, né? Então, pela regrinha do e e do ou, se eu tenho que fazer uma coisa e outra, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Então, eu tenho aqui escolha do personagem, 6 possibilidades. Escolha dos objetos, 5 possibilidades. Escolha do cômodo, 9 possibilidades. Então, eu tenho aqui 6 vezes 5, 30. 30 vezes 9, 270. Então, eu tenho 270 possibilidades de fazer essa combinação aí de personagem, objeto e cômodo. Bom, aí ele me diz o seguinte. O professor sabe que alguém vai acertar, porque se eu tenho 270 possibilidades totais e eu vou ter 280 palpites, e ninguém pode dar palpite diferente, igual, aliás, então, antes de eu chegar ao quê? No último aluno, alguém já acertou, porque já foi todas as possibilidades. E uma delas tem que estar certa, né? Então, ele me diz o seguinte, coloca a questão aí na tela de novo, vamos ler o comando. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que o total de possibilidades. Voltamos aqui para o quadro. O professor sabe que alguém vai acertar porque eu tenho 10 alunos a mais, ou seja, então vou ter 10 palpites a mais do que o total de possibilidades da combinação entre personagem, objeto e cômodo. Então, com certeza alguém vai acertar. Correto? Bom, então fica a resposta aí, a letra A, exercíciozinho. Tem um texto assim, que pode confundir no início, mas se você fazendo uma leitura cautelosa aí, o texto também um pouquinho extenso, dá para você chegar numa ideia. É uma cobrança um pouco diferente de resposta. Geralmente os exercícios de análise combinatório, calcule isso, quantidade disso. Ele fez uma análise um pouquinho diferente, mas nada que desse para enganar a gente. Bom, gente, hoje nós ficamos por aqui. Boa noite para vocês. Obrigado aí pela presença de todos. Até amanhã. Amanhã a gente continua aí o tópico de análise combinatória. Valeu, gente!